Você é livre? Quando você projeta a sua vida para o futuro, você consegue realmente se entender como uma pessoa livre? Você é livre para realizar os seus sonhos, algum sentimento que prende a tua alma? Bem, pessoal, para começar esse vídeo eu gostaria de agradecer a participação de todos no Colisão do mês de setembro, divulgando os vídeos, levando para as pessoas o conteúdo que nós expusemos naquele dia. Nós vimos que realmente muitas pessoas nos procuraram depois do evento para dizer que realmente esse tema tem afetado a vida delas, as pessoas que estão ansiosas, depressivas e que precisam muito de uma cura de Deus. Pessoas que estão vivendo problemas familiares nessa área, e por causa disso nós percebemos que é necessário falar um pouco mais sobre isso. Nós entendemos que precisamos aprofundar mais esse tema, e nós vamos tratar nesse Colisão 12 do mês de outubro sobre prisões da alma. E o que são essas prisões da alma? Prisões da alma são estruturas que não são visíveis, mas são muito reais, que impedem as pessoas de ir e vir, que impedem as pessoas de realizar, de viver seus sonhos, de viver o melhor de Deus para a vida delas. Já tem alguns temas, algumas prisões muito conhecidas de todos, como a ansiedade, como a depressão, como a síndrome do pânico, que já são muito discutidas na televisão, no YouTube, na internet. Mas há outras prisões da alma que estão crescentes e com números assustadores, como por exemplo a automutilação. É um tema que tem pegado a nossa sociedade desprevenida, pais e mães que não sabem o que fazer, muitas vezes educadores que ainda não entraram em contato com esse tema e que veem crianças, adolescentes e jovens com marcas de corte na pele, na sua pele. Então, e que números são esses? Quando eu fui estudar sobre isso, a partir de uma demanda das pessoas que nos procuraram após o evento do mês passado, eu vi que os números são assustadores. Para vocês terem noção, entre 2011 e 2016 foram diagnosticados ou notificados 200 mil casos de automutilação. E esse número ele vem crescendo 200% a cada ano. E aí esse número ele ficou tão alarmante que se tornou uma política pública do Senado Federal. O Senado Federal ele passou a instrumentar as escolas e a solicitar que as escolas notifiquem esses casos. Por quê? Porque apesar dos números serem já assustadores como eles são, se percebeu que haviam muito mais casos que não eram notificados. Então há um estímulo do governo federal para notificar esses casos. E o que seria isso? O que seria essa automutilação? Segundo a teoria mais aceita, da psiquiatria, daquilo que eu li, da psicologia, fala da automutilação como uma expressão da alma. Uma dificuldade que a criança, que o jovem, ou que a pessoa tem de expressar os seus sentimentos ou de lidar com as suas frustrações. E ele acaba cortando a sua pele numa maneira de expressar essa dor. E fisiologicamente, quando há um corte, quando há uma ferida no nosso corpo, para que a gente possa defender a nossa mente dessa dor, há uma liberação de endorfina, que é conhecido como hormônio do prazer. Então, quando essas pessoas se mutilam, se cortam, na verdade, na grande maioria dos casos, para minha surpresa, não está relacionado com suicídio, mas está relacionado com a não expressão de sentimentos. Isso retrata uma sociedade superficial, uma sociedade que prefere digitar, que prefere postar figurinhas, do que olhar no olho e conversar francamente. Uma sociedade que prefere passar horas e horas em frente à televisão, ao tablet, ao celular, do que passar um café, do que conversar juntos, do que olhar no olho e deixar o mundo digital um pouco de lado. Essa é a tristeza da nossa sociedade. E a automutilação é apenas um exemplo de como a nossa sociedade está doente, está presa, está em crise. E é por isso que nós queremos tratar desse tema, prisões da alma. Como assim prisões da alma? Por que prisões da alma? Porque as pessoas que sofrem desses males da alma do tempo moderno são pessoas que estão, de certa forma, cumprindo uma pena. Assim como alguém comete o crime, vai para a cadeia, cumprir pena ali, enjaulado, há pessoas que estão com a sua alma presa e estão cumprindo uma pena por anos, por meses, ou por muitos anos, longe dos seus sonhos, longe das realizações, longe do seu melhor tempo, longe de viver um convívio familiar pleno. São prisões da alma. Então são penas cumpridas em liberdade física, mas numa prisão emocional. E isso não é novidade. A Bíblia ela fala muito sobre liberdade. A Bíblia fala muito sobre pessoas que viveram e que vivem em prisões da alma.
A Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Ou seja, Paulo ele dá uma dica de que se você quer ser livre, você precisa ter o Espírito de Deus. E como é que se tem esse Espírito? O Espírito de Deus, a partir de Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, ele se tornou o selo da salvação em Cristo Jesus. Ou seja, quando você convida Jesus para morar dentro de você, você recebe uma porção de Deus que mora dentro de você, chamado Espírito de Deus. Ou seja, eu quero te propor aqui uma solução para a automutilação, para a ansiedade, para a depressão, para as crises da alma, que é convidar Jesus para morar dentro de você. Isso é muito mais do que religião, isso trata de salvação. Jesus que salva um coração angustiado. Há um exemplo na Bíblia clássico que fala de um homem chamado Gadareno. Era um homem que vivia preso na sua alma. As pessoas à sua volta tentaram prendê-lo várias vezes fisicamente, com correntes, com grilhões, mas a Bíblia diz que não havia sucesso nessas prisões, porque ele logo se soltava, ele era muito forte e ele ficava preso dentro de um cemitério, morando no cemitério, sem roupa, sujo, numa situação de total depravação da criação de Deus no ser humano, numa situação de fruto do pecado, da angústia daquele homem, até que, veja bem, até que naquele dia, Jesus encontrou-se com o Gadareno. E aquilo que eram prisões, sujeira, humilhação, aqueles anos que ele passou ali cumprindo uma sentença, se tornou em liberdade. E aquele homem, ao encontrar com Jesus, ao perceber Jesus, ao convidar Jesus para dentro, ele foi livre. Ele passou a ser livre nas suas emoções, livre das suas angústias, livre da loucura da sua mente. E ele voltou a si, ele voltou a conviver em sociedade, ele procurou andar com Jesus, ele pediu para ser um dos discípulos de Jesus, para andar dia e noite com Jesus. Mas Jesus disse, olha, a minha vontade não é que você ande comigo dia e noite, a minha vontade é que você volte para a sua casa, que você volte para os seus familiares e que você conte para eles e testemunhe para eles aquilo que aconteceu na sua vida. Ou seja, a liberdade em Cristo, ela devolve aqueles anos que nós perdemos presos na alma, ao convívio, agora para o convívio da nossa família, ao convívio da sociedade, ao convívio das pessoas que nós amamos. Há muitas pessoas, crianças, adolescentes e jovens que estão por aí, livres no seu corpo, mas presos na sua alma, assim como o Gadareno. Mas é preciso que aconteça um até que na vida dessas pessoas. E Jesus vem trazendo a perfeita liberdade. Tem outro texto para finalizar aqui em João 8, no versículo 36, que fala que a verdadeira liberdade está em Jesus Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ou seja, ele está dizendo que há muitas propostas de liberdade por aí. Há muitas tentativas de libertar a alma do homem, na farmacologia, na ciência, na filosofia, mas o evangelista João, ao anunciar, ao evangelizar sobre Jesus, ele diz, olha, há muitas tentativas, mas a verdadeira liberdade está em Jesus Cristo. Contrapondo com as falsas liberdades, a falsa ideia de liberdade que o mundo dá. Jesus Cristo, ela é a verdadeira liberdade. Ele diz assim, olha, muitos têm andado por aí, escravos do pecado, ou seja, presos pelo pecado, presos pelos pensamentos negativos, presos pela ansiedade, presos pelos sentimentos que levam à automutilação. Mas se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão livres de uma vez por todas. Assim como um juiz assina uma sentença, bate o martelo, absolve alguém de uma pena ou determina que terminou o tempo daquela pena, Jesus Cristo é o justo juiz que pode libertar a tua alma, libertar a tua vida e te devolver para o melhor de Deus na tua vida. Pois a Bíblia diz que a todos aqueles que nele creram, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. O que é esse poder? É o poder econômico? Não. É o poder político? Não. O poder significa capacidade de realizar, capacidade de viver, de construir aquilo que é nato do ser humano, a capacidade de brilhar o olho frente à vida e conquistar as coisas. E aí, você gostou desse tema? Esse tema realmente é relevante para a tua vida? Você gostou desse tema? Alguém na tua família que está precisando ouvir mais sobre isso? Então, se você quer ouvir mais sobre isso, e sobretudo você quer receber uma oração sobre isso, se você quer ser ministrado sobre isso, nós te convidamos a estar conosco no próximo sábado, dia 26 de outubro, às 19 horas, nesse endereço que está aqui embaixo, no nosso Colisão 12 de outubro, com o tema Você é Livre? A vitória sobre as prisões da alma.
Esteja conosco, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus familiares. Muito obrigado por nos assistir, que Deus te abençoe.